Olha, hoje é sexta-feira, como é que foi a sua semana? Você pode entrar em contato conosco agora. Vamos fazer assim? Vamos fazer algo diferente aqui. Você talvez já tenha sua Bíblia preparada, porque o seu mês não vai ser um mês de desgosto, independente do seu problema. Existe essa palavra, e essa palavra é para te dar vida. Eu quero que você pegue agora o seu celular, se assim você o pode. Pega esse QR Code que aparece no canto da sua tela e manda uma mensagem para a gente agora exatamente o que está acontecendo com você. Porque através desse final de semana nós vamos fazer um jejum. Eu vou fazer um jejum em seu favor. Porque embora nós venhamos aqui todas as semanas falar para você do que a palavra de Deus ela faz, ela é, eu quero ver isso acontecer na sua vida. Talvez eu nunca vou cruzar o seu caminho, porque talvez você me assista de um país que não é a Inglaterra ou não é o Brasil. Eu nem sei aonde você está, mas eu sei que Deus ele vai te alcançar. A palavra dele não tem limite. Se você tem estado conosco, porque talvez esse é um horário de trabalho, não porque só você tem um problema, e você tem colocado a mão nessa palavra, talvez você levantou só para orar por causa disso, e você já tem testemunhos, manda pra gente na nossa linha amigo também os seus testemunhos, 020 7272 1010. Deixa a gente saber como orar por você, como ajudar você, como fazer a parte da fé. Porque a parte da fé, nós temos fé para te ajudar. Nós temos fé para unir com você em oração e mudar essa situação. Por isso que sexta-feira é um dia que nós quebramos todas as amarrações. É isso mesmo. É um dia que não é sobre o problema que acontece. É arrancar do teu caminho o que te impede de resolver esse problema. Porque pessoas têm chegado todas as sextas-feiras a um altar do nosso centro de ajuda e têm encontrado solução. Como você vai assistir agora o dessas pessoas que chegaram, esses testemunhos rápidos, de pessoas que chegaram talvez no Templo de Salomão, mas nesse endereço aqui, que você vê na sua tela agora, universal/localizar, você vai encontrar o altar mais próximo da sua casa. E se o altar mais próximo for o Templo de Salomão aí em São Paulo, então você vai lá. Agora, independente de onde você esteja, nós temos a certeza que Deus ele vai te alcançar. Deus ele vai te alcançar. Fique com esses resultados e já já voltamos nos preparando em oração. Por mais que você tente, por mais força que você coloque, enquanto existir uma força espiritual amarrando sua vida, você não sairá do lugar. Olhe bem para a sua vida. Quantas coisas você já tentou e não conseguiu realizar? Quantos sonhos foram sepultados pelos fracassos? Você não vê, mas é nítido que alguma coisa não está normal. Isso pode ser resultado de uma amarração espiritual. Mas se existem forças do mal que amarram, o poder de Deus liberta de toda a prisão. Nesta sexta-feira, 13 sextas-feiras da amarração do mal, para que seus caminhos sejam livres. Às 7h30 da noite, na Catedral dos Milagres, 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Você, como é que chama? Misael. E aí, qual o resultado?
Faz 7 meses que eu cheguei aqui com uma depressão profunda, síndrome do pânico. Tentei o suicídio 3 vezes, perdi tudo. No primeiro dia que eu cheguei numa sexta-feira, já saí aqui liberto. Agora eu faço parte do grupo Depressão Tem Cura. Só 7 meses Só aqui, 7 meses. Hoje você está ajudando outras pessoas. Outra pessoa, graças a Deus. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Completamente liberto. Totalmente liberto, durmo com paz. Graças a Deus, com o Espírito Santo. Paz total. Amém. Pra Deus te glória. abençoe muito Amém. mais. Amém. Como é que é o nome da senhora? Rosângela, Rosângela, está há quanto tempo na sessão do descarrego? 8 meses. O que mudou em 8 meses? Eu fui vítima de violência doméstica, daí eu criei uma depressão. Um dia antes de eu vir para a Universal, eu tentei suicídio. Daí agora, graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor, não sinto mais nada. Nem remédio eu tomo. E tomava? Tomava. Para depressão? Para depressão, traxa preta. Quer dizer, Deus te curou por dentro e por fora. Hoje não tem mais trauma. Não, mais nada. Não tem mais depressão. Não. E não precisa mais de remédio para o corpo. Não. Está liberta. Sim, senhor. Em 8 meses. Em 8 meses. Deus vai fazer coisas novas, melhores e maiores. A sua fé te libertou. Você pôde ver, olha os casos, olha as situações. Talvez você nos ouve agora, ou nos assiste agora. Você se viu, você parou e disse, mas como é que pode? Porque tudo que essa pessoa falou eu tenho e não resolvo o meu problema. Já fui médico, já fui até em igrejas. Talvez você até se acha uma pessoa religiosa, você tem uma vela acesa, você fez uma prece, uma reza. Eu não sei qual a terminologia que você usa para expressar a sua fé. Eu sei do que a palavra de Deus ela diz. E agora eu quero orar com você baseado nessa palavra no capítulo de João. Vamos ler juntos. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso é uma palavra que para muita gente ela pensa assim, então quer dizer que qualquer coisa que eu pedir, Deus vai me dar. Não. É para você entender que quando você submete o seu pensamento e o seu sentimento para que a palavra de Deus esteja em você, então você tem forças para lutar pelo que você crê. Pelo que você crê. Não entendi, pastor. Então, olha só, presta bem atenção. Tem gente que tem fé em Deus, mas quando ela vê, por exemplo, testemunhos como esse, ou como de transformação de vida que você vai assistir logo após a oração, elas não conseguem acreditar. Como é que mudou a vida dessa pessoa? Como que isso aconteceu para ela? Porque essa força de crer, ela não vem do que você aprende. Ela não vem do que você entende. Ela não vem da explicação que eu vou te dar. Ela vem da tua condição de pegar a tua situação aí agora, do jeito que você está, e trazer até Deus. Meu Deus, eu não sei como, não tenho como, estou com raiva, estou com ódio, estou triste, não tenho razão nenhuma de viver. Mas se essa palavra aqui, ela é verdadeira, então eu submeto a minha vida a essa palavra. E daqui eu vou tirar uma resposta. É aí que o milagre acontece. A força para crer vem dessa entrega com humildade, sinceridade e disposição para agir. Por isso que agora eu quero orar, para que você então comece dessa maneira. E hoje ainda você vai procurar um centro de ajuda. Vamos orar? Prepare a sua Bíblia, porque é momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, quantas pessoas erradamente elas pensam, meu Deus, que é apenas segurar a Bíblia ou conhecer a Bíblia ou fazer da Bíblia um artefato religioso para dar sorte, superstição, supersticioso, ou seja lá qual for o uso que essa pessoa tem feito da Bíblia. Quando a tua palavra, ela é viva e eficaz para tirar essa pessoa de toda e qualquer situação, para a salvação da alma e a transformação da vida. Por isso que agora, meu Pai, se essa pessoa estava sem força para crer, talvez ela já foi de denominações, em religiões, talvez ela até já veio na Igreja Universal, mas veio, meu Pai, com a cabeça errada, veio, meu Deus, com a cabeça confusa, veio para ver, veio para medir, mas não veio para lutar. Pai. É agora que o Senhor está buscando ela, porque assim como a minha mão está sobre a tua palavra, meu Deus, a tua mão está sobre a vida dessa pessoa. E em nome de Jesus, agora ela toma posse através dessa oração, dessa palavra que vai tirar ela dessa situação. Talvez a semana dela está encerrando, meu Pai, com um monte de questões, com inúmeras questões, inúmeros questionamentos, meu Deus, perguntas sem respostas, atitudes que não levaram a nada. E talvez esse seja o motivo dessa pessoa estar acordada até agora. Mas essa mão alcança ele, essa mão te alcança aí aonde você estiver, para que essa palavra entre em você e você venha tomar uma atitude. Em nome do Senhor Jesus, receba força para crer, receba essa revelação da fé dentro de você, para você agir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meu amigo. Então agora você vai fazer o seguinte, a prova que você vai mostrar para Deus, que essa palavra você guardou dentro de você, não só ouviu, não só entendeu, mas você se colocou nela, é pegar do jeito que você está. Se você está me assistindo agora, e você tem um familiar, e você diz, ele que precisava, mas é você que está assistindo. Então você vai pegar a foto dele, vai pegar a peça de roupa dele, vai pegar os remédios que ele toma, e você vai até o altar. E você vai colocar ali no altar. E você vai falar, eu fiz essa oração de madrugada, sei lá que horas são aí na sua cidade. E ele me falou que se a tua palavra entrar em mim, o Senhor ia me tirar dessa situação. Então você vai fazer essa oração. E você vai participar dessa reunião. Aqui no rodapé do seu vídeo, você encontra o endereço mais próximo da sua casa. Universal/localizar. Você querendo falar conosco aqui em Londres, 232 Seven Sisters Road, N43NX, no norte de Londres. Você querendo mandar uma mensagem falando conosco agora. Você que talvez no início do programa já começou a mandar sua mensagem de texto, da sua situação, talvez do seu testemunho, 020 7272 1010, a nossa linha amigo. Você não precisa enfrentar essa situação sozinho. Eu tenho certeza que Deus, Ele é com você, se você agir agora a sua fé. Creia, creia, meu amigo, porque Deus é fiel. Tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe. Até semana que vem. Um dia eu estive sentada numa cadeira como esta, mas tomei a triste decisão de me afastar. E por 7 anos este lugar ficou vazio. Mas eu voltei. Eu sou da igreja desde os 3 anos de idade, pois meus pais eram cristãos, então eles me traziam, né? Só que quando chegou aos 13 anos eu me afastei. Eu comecei a ter complexo, achando que eu era feia, que eu não ia achar um relacionamento. A pior coisa que eu pude fazer foi procurar um relacionamento fora da igreja. Foi quando eu conheci
o meu atual esposo, e ele era completamente ao contrário de tudo que eu conhecia, né? Pois ele não era cristão, obviamente, era do mundo, tinha as práticas do mundo, foi o que me fez sofrer. Só que eu depositei tudo o que antes eu depositava para Jesus, eu depositei para ele. Comecei a fazer dele o meu tudo. Foi morar junto, mas não éramos felizes, pois descobri que ele havia me traído, que ele mentia, e era uma coisa totalmente diferente daquilo que eu tinha aprendido, né? Eu não tinha felicidade, só que eu depositava tudo nele. Tudo para mim era ele. Depois que a gente começou a morar junto, né? Eu tive meu filho, então tudo era mais difícil, né? Porque eu era um adolescente, ele também era uma adolescente, não entendíamos nada da vida e ainda não tínhamos Jesus. Então, tudo foi mais difícil, era briga, as dificuldades com o filho, dificuldades financeiras, né? A gente tinha que pedir ajuda às vezes aos pais, né? Para poder estar sempre dando um suporte a gente. E aí, mesmo com tudo isso, eu ainda fazia dele de tudo. Sabia que eu tinha que voltar para Jesus, eu sabia que Jesus era o único caminho, mas eu tinha medo de eu voltar para Jesus e ele não. E nesse meio tempo, a gente até frequentava as reuniões, ia na igreja, porque, como eu disse, meus pais eram cristãos, né? Então, ele sempre estava ali, tem que ir na igreja, tem que assistir a reunião. E a gente ia, só que ia por ir. Ia só para satisfazer a vontade deles, mas continuava tudo a mesma coisa. Teve um dia que eu tomei uma decisão, eu falei, não, eu não posso ficar assim. Eu conheço a palavra, eu sei o que Jesus quer para mim, né? Senti falta daquilo que eu tinha antes, que era sempre estar na igreja, sempre estar com os meus pais. Eu sentia falta daquilo. Então eu falei, não, eu tenho que voltar. E ele vai ser consequência. Por mais que eu tenha medo que ele não vá, que eu vá ter que lutar por ele, eu sei que Deus vai fazer a obra, né? Lembrei até daquela passagem que fala que a gente tem que buscar Deus sobre todas as coisas e as demais serão acrescentadas. Então eu falei, não, eu vou. E tomei a decisão de ir. Comecei a frequentar as reuniões com outro jeito, né? Não da mesma forma que eu ia antes, só por ir. Frequentava de coração aberto, me entregando, pedindo a Jesus para fazer a obra dentro de mim, para tirar aquele vazio dentro de mim, para entrar dentro de mim. E tudo foi acontecendo espontaneamente, foi rápido, né? Vamos dizer assim, comparado ao tempo que eu passei sofrendo, aquele tempo foi rápido. Quando eu me entreguei, o Senhor Jesus veio e falou para mim, minha filha, eu estava sentindo falta de você. E aí eu recebi o Espírito Santo e tudo mudou. Eu passei a ter outra visão do meu casamento, outra visão do meu marido. Comecei a cuidar dele de outra forma. Não fazendo dele a primeira coisa na minha vida, não. Mas cuidando dele como Jesus estava cuidando de mim. Ele viu a minha mudança, ele viu que eu tinha mudado e ele começou a se interessar também. E começou a ir na igreja comigo. Aí o pastor na época, né, que estava cuidando de mim, a esposa que estava cuidando de mim, se aproximou dele, chamou ele e começou a cuidar dele. E hoje ele está comigo, junto. Hoje ele conhece a Jesus, hoje ele serve a Deus junto comigo. E a minha família é transformada. Hoje eu percebo que o tempo que eu estive fora foi só consequência de uma decisão ruim que eu tomei, que Jesus sempre esteve ali para mim, de braços abertos, a todo tempo. Por mais que eu achasse que não, por mais que eu tinha esse complexo, eu achava que eu não merecia, que eu era feia demais, não, Jesus estava ali sempre para me mostrar que eu era perfeita do jeito que Ele me fez e que eu sempre podia contar com Ele. Então, esse tempo que eu perdi, graças a Deus eu consegui voltar, né, e reconhecer que jamais eu devia ter saído. Eu acho que o mais difícil foi eu entender que o meu marido não podia me dar o que eu precisava. Ele não podia preencher o vazio que existia dentro de mim. A tristeza, todo o que eu depositava nele, a expectativa que eu depositava nele, ele não podia suprir. Era só Jesus que podia suprir, era só Ele que podia me dar a felicidade, tirar a minha insegurança. Só Jesus podia fazer isso. Então essa foi a minha maior dificuldade. Mas quando eu tomei a decisão, eu falei, não, só Jesus que pode preencher esse vazio. E me voltei para Ele, foi que tudo mudou.
eu andei perdida, mas Jesus sempre me mostrou o caminho de volta. Não importa quão longe você esteja, o caminho sempre estará aberto para você.